eu falei que nós tínhamos lá uma quantidade de passos aqui, segundo a literatura, tá? É bem detalhado o que tem que ser feito aí passo a passo. Temos aqui algumas etapas, onde esses passos estão incluídos dentro de cada uma dessas etapas, e que nós já tínhamos visto algumas delas, que era a divisão da operação em elementos, então processo, atividades e elementos, que é o que a gente quer mensurar, o que a gente quer medir. Depois, a determinação do número de ciclos, né? Ou seja, aquela questão da validação estatística da nossa quantidade de medidas aí, de verificação. Então, o que acontece? Nós vamos estar passando esse número de medições dentro dessa fórmula e a gente vai ter um resultado se o número de medições é o suficiente para esse ciclo ou se precisa ser feito mais. Quando que isso é validado, né? Quando o resultado da nossa fórmula aqui exposta representa um número menor do que o número de amostras que a gente tem. Por exemplo, se a gente mediu 10 vezes o número, 10 vezes um elemento de uma atividade e a gente colocou isso na fórmula, definiu lá a questão quanto que era o percentual de confiabilidade, quanto que é o grau de erro aceitável aí, e se a gente conseguir um resultado de 7, por exemplo, quer dizer o quê? Que 7 medições já seriam suficientes para validar dentro desses parâmetros. Mas a gente tem 10, não vai descartar de forma alguma, tá? Só que o que a fórmula nos mostra é que 7 já seriam o suficiente. E quando acontece o contrário, que a gente tem um número como resultado da fórmula ali maior do que o nosso número de ciclos medidos, aí a gente precisa medir novamente até que a gente consiga passar na fórmula e consiga um resultado maior, igual ou maior ao número que a gente mediu. Isso é a questão ali para a gente estar validando a questão do erro percentual e da nossa probabilidade de confiabilidade aí, né? Agora a gente vai começar na parte, digamos aí mais nova, que a gente não conversou até agora ainda, que é a avaliação da velocidade do operador. Então o que a gente faz? A gente está buscando aí identificar o tempo padrão, que ele é o quê? É o intervalo que a nossa atividade, que os elementos somados, que vai gerar a nossa atividade, deveria demorar, né, ou deveria obedecer aí como regra. Tá? Isso vai servir para quê? Para a gente poder balancear a capacidade produtiva da empresa, para analisar custos, para definir preço de venda. Tudo isso a gente consegue com o tempo padrão. E uma das atividades que a gente precisa fazer para isso é a avaliação de quem está sendo medido. O que acontece, né? Quando a gente vai registrar dados lá, o operador ele pode, em algum momento, trabalhar mais rápido ou mais devagar. Ou as próprias pessoas podem ter ritmos diferentes aí. O que acontece? Quem é analista que vai estar fazendo as medições da cronoanálise precisa estar atento para essa situação, entendendo esse ritmo de cada um operador. Como é que é feito isso? Num primeiro momento, ele é subjetivo. A gente vai olhar, fazer esse acompanhamento visual e identificar, ó, peraí, quem é que eu estou vendo que trabalha mais rápido? Ah, o operador A. Olhei outro, o B. O B tem um ritmo menor que o do A. E o C? Não, o C tem um ritmo ainda menor. Então, com base nesses 3 operadores apenas, a gente determinaria que o operador B é o nosso operador normal, o operador A é o cara mais eficiente, é o operador mais rápido, e o C é o operador mais lento. Qual é a ideia? Tentar buscar sempre medir o nosso normal ou o mais rápido. Evitar sempre que possível estar analisando esse que trabalha mais lento, tá? Segundo a literatura, a ideia é que a gente busque sempre esses dois, levando em consideração o normal ou o mais rápido. Claro que, se você precisar medir e não tem uma outra forma, vai utilizar o operador C, que é o mais lento, tá? Colocando na fórmula, a gente vai ter os resultados, só que se de preferência a gente puder optar, tiver o seu controle e decidir isso, opte pelos operadores A e B no nosso exemplo aí. Velocidade do operador, né? O Slake tem uma citação que ele diz o seguinte, ó, referente a essa questão dos ritmos. É o processo de avaliar a velocidade de trabalho do operador relativamente ao conceito do observador a respeito da velocidade correspondente ao desempenho padrão. Parece até meio complicado isso, mas na verdade não é.
É apenas uma questão de observação e comparação. O único ponto que tem que levar em consideração é que ele é subjetivo. O que quer dizer isso? Eu, como operador, como analista, estou deduzindo que, pelo que a gente percebeu, o operador C é o mais lento, enquanto o A e o B tem ritmo aí o A mais rápido e o B normal. Mas é subjetivo, talvez seja só aquele momento que foi observado isso. Então, como é uma forma da gente confirmar isso, né? E junto ao líder do departamento e verificar se essa nossa análise desse momento realmente corresponde à realidade. Então, a gente fala que esse ritmo do operador é uma grandeza que é levada em conta para a gente poder calcular a eficiência, né? E quanto mais rápido ele é, a gente pode dizer que mais eficiente ele é, porque ele está retornando ou devolvendo um resultado maior do que o outro que tem uma velocidade menor do que ele. Então, isso pode ser chamado de eficiência, já que a gente está analisando o resultado do trabalho do operador. O que pode variar aqui, né? Eu tenho operadores, então tem aqueles que vão trabalhar acima do normal, que no nosso exemplo foi o operador A, e outros que vão trabalhar normalmente, o operador B, e aqueles que vão trabalhar abaixo da velocidade normal aí. O que acontece nesses itens aí, né? O que a gente tem que levar em consideração? Alguns itens. Por exemplo, numa segunda-feira de manhã, né? A gente fazia a medição sempre nos primeiros horários, não é uma boa estratégia, não é uma boa ação, tá? Por que isso? Porque nos primeiros momentos do trabalho, isso não vale só para segunda-feira, vale para qualquer dia, né? No início de trabalho, a gente ainda não está aquecido, o operador ainda não conseguiu se desenvolver completamente. Ele vai demorar talvez aí 1 hora, 40, 50 minutos para ter um aquecimento das atividades dele, para o corpo responder adequado ao que ele quer fazer. Vamos pegar, por exemplo, né, um jogador de futebol. Ele não entra em campo diretamente. Antes ele faz um aquecimento. Como o nosso operador não tem um tempo para fazer esse aquecimento antes de iniciar o trabalho dele, esse aquecimento vai se dar durante o processo de trabalho. Então, a primeira hora do dia, a última hora aí, não são momentos mais indicados para a gente estar fazendo cronoanálise, né? Novamente, se não tem um outro momento, a gente vai utilizar o que tem, mas sempre que possível, que a gente tiver possibilidade de escolher horários, a gente vai evitar essa primeira hora, tá? Justamente por causa disso, por causa dessa questão de aquecimento. O operador pode ter que ser repreendido pelo seu supervisor. É um outro caso, né? Se ele recebeu lá uma advertência ou mesmo uma questão aí normal que pode acontecer é simplesmente o supervisor chega lá, conversar com ele, falar sobre algumas coisas que não foram boas no trabalho dele e diante disso ele se empenhar ainda mais. Então ele pode aumentar a velocidade nesse momento. Um outro caso, se ele está buscando aí alcançar, por exemplo, um prêmio, a participação de PPR, que é a participação nos resultados da empresa, né, participando dos lucros, que a gente costuma dizer ali, ele também pode estar se empenhando mais do que o normal. E aí a velocidade dele vai ser acima da média. Então, sempre tentar observar se existe alguma outra variável que está impactando na questão do desempenho da atividade do operador. O que pode acontecer para ele estar acima do normal também, né? Normal aí. A destreza, né? Ele é um cara eficiente. Naturalmente, ele já tem treinamento, já está há um bom tempo trabalhando, então ele consegue desenvolver sua habilidade de uma forma muito mais rápida do que outras pessoas que têm menos tempo do que ele e que talvez não tenham essa destreza natural para esse processo. O aumento também pode acontecer simplesmente pelo fato de o cara ficar nervoso e, diante dessa medição de alguém com relógio ali, ele trabalhar mais rápido. Isso também não corresponde à realidade do dia a dia. Esse caso também não é interessante, né? Então, por isso, cuidado nas medições aí. Verificar se o operador não está sendo influenciado pela nossa presença. O que a gente pode fazer para isso? Explicar que a questão da medição visa entender quanto tempo o processo leva e não o trabalho dele em si. Muitos entendem que a gente está medindo o operador e isso não é uma realidade, nós estamos mensurando um processo. O que acontece nesses casos? O nosso tempo cronometrado ali, ele não vai ser o real. Por quê? Porque o nosso operador é mais rápido que os demais. A gente está usando como exemplo o operador A que a gente colocou lá no início, né?
esse operador A, ele trabalha mais rápido que os outros, então o nosso tempo vai ter que ser ajustado. Existe uma fórmula para isso, que é aplicar a velocidade em cima do nosso tempo normal. Também pode acontecer o contrário, o nosso operador trabalhar mais lento do que o normal, né? Abaixo da velocidade considerada normal. Nesse caso, a gente pode também, como consequência, ter resultados ali devido à nossa medição, mas nesse caso o efeito é o contrário, a pessoa sob pressão, ela pode estar produzindo menos ou conseguindo desenvolver com menos habilidade, né? Ele se sentiu pressionado, ele está com medo de errar, então ele está fazendo com mais cuidado e automaticamente diminuindo o ritmo normal que ele tinha de trabalho. Então isso pode estar acontecendo por causa da nossa interferência. Além disso, né, também tem a questão aí de simplesmente ele não ter sido treinado o suficiente, né? Ele chegou na empresa, recebeu o treinamento básico, mas ele ainda não tem aquela eficiência que seria desejável pela empresa. Ele consegue trabalhar, consegue fazer lá o produto, mas não com o mesmo, digamos, resultado aí que um operador mais eficiente que está mais tempo na empresa. Neste caso, nosso tempo cronometrado ele é ajustado para baixo, né? Novamente, a gente aplica ali tempo normal versus a nossa velocidade. A gente já vai partir para as fórmulas. Um outro ponto importante sobre a determinação da velocidade é que essa questão da cronoanálise ainda depende muito da nossa visão como analistas, né? Quando a gente vai fazer a medição, a gente vai identificar dentro do chão de fábrica ou dentro do local da produção, que nós vamos estar mensurando aí, o ritmo do operador. E, como eu frisei lá atrás, essa percepção é nossa particular e daquele momento. Se a gente observou isso num dia, não quer dizer que no outro dia isso se repita. Alguns fatores podem alterar essa realidade. Então a gente tem que ter um cuidado para estar sempre analisando e verificando sempre que possível que vocês determinaram lá dos operadores, não fazer isso numa única vez, né? Tentar assim, ó, num outro dia, geralmente o processo de cronoanálise não é feito numa única vez, porque é um processo relativamente demorado, verificar se essa percepção que vocês tiveram num primeiro momento, ela continua valendo para outros dias posteriores, né? Se em algum momento você percebeu que aquela primeira entendimento do processo quanto à velocidade dos operadores não se enquadra mais agora, você precisa rever essa questão de avaliação e verificar se o que alterou aí, qual foi a variável que mudou. Foi você como cronoanalista? Foi a questão do próprio operador já estar mais tranquilo com a presença de uma pessoa diferente dentro do processo produtivo? Mas é preciso entender que uma variável mudou e agora a gente tem uma mudança aí nas velocidades dos operadores. E de que forma que a gente faz isso, né? Da mesma forma que a gente observa aí na estrada carros em movimentos. A gente consegue dizer qual está mais rápido que o outro, né? Então, se a gente analisar uma rua, a gente também consegue analisar as pessoas. Aquelas que andam mais devagar, as que andam mais rápido e as que andam num ritmo normal. Né? O que é o normal, gente? O normal é o nosso meio termo, né? Nem o mais rápido, nem o mais devagar. Então a gente vai analisar, se a gente estivesse olhando pessoas na rua aí, as que caminham mais rápido, as que caminham mais devagar. E aquelas que mantêm aí um passo mais, que a gente pode dizer, normal aqui, tá? Esse aí seria o nosso operador, né? Então, ó, operador B é o que a gente vai chamar de operador normal aí. Normal o quê? 100% de atividade. O operador A, que foi o nosso exemplo atrás, que é o cara que trabalha com mais eficiência, que produz mais resultado, ele vai ter uma curva de percentual maior, né? Então, aí 110, 115%, 105%, vai depender do quanto for a observação, tu vê que ele é mais rápido do que o operador que a gente considerou normal, o B. O contrário vale para o operador C, que era o mais lento. Em relação ao nosso operador normal, que era o B, quanto que ele é mais lento aí na nossa análise em relação a esse operador. E aí a gente vai determinar 90% do normal, 95%, 85%, vai justamente depender da nossa percepção. Tá? Uma forma bem interessante que a gente comentou é essa de confirmar essa nossa observação, subjetividade que a gente observou aí, junto com o supervisor.
Aqui tem todos a nomenclatura e as siglas que vai aparecer para nós de agora em diante, tá? Então, TR ou TC é o nosso tempo de cronômetro, ou tempo de relógio, tempo real. TN, nosso tempo normal, já acrescido a velocidade. O nosso TP, que é o tempo padrão, o tempo normal aplicado em cima os nossos fatores, aí, o nosso fator de tolerância. Então, ele é bem tranquilo de montar. A questão é que a gente vai precisar aí gravar alguns nomes e algumas siglas, mas é bem simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pegar o nosso tempo de cronômetro, e a gente lembra que o tempo de cronômetro lá é a nossa média, ou o X média da nossa fórmula das validações, que é o quê? A quantidade de vezes que foi medido, somado e dividido. Uma média simples aí, né? Uma média simplesmente fazer uma média e dividir. Então, esse é o nosso tempo de cronômetro, tá? Ou o tempo real, aí, a média dos tempos observados. A gente vai aplicar em cima desse tempo observado um fator de velocidade, que é a eficiência do nosso operador. Nesse caso, deixa eu só dar um ok aqui, que nós temos mais 10 minutos, depois vai acontecer o que eu falei para vocês, tá? O nosso Zoom, ele vai subir o arquivo, e aí, nesse tempo, a gente vai aguardar um pouquinho e depois retorna. Então, se acontecer ele cair daqui uns minutinhos, é só vocês aguardar, eu já encaminho o link novamente. Só voltando para cá. Então, nós temos aí 3,4 de minutos e nós temos a velocidade observada desse operador de 95%. Ou seja, ele não é tão rápido quanto o operador normal, porém, comparando com o normal, ele ficaria em torno de 95%. E, novamente falando, ele é subjetivo, é o que foi observado. E aí nós temos, né, TN, que é o nosso tempo normal. Para a gente chegar ao tempo normal, a gente vai pegar esse tempo de cronômetro, que é o TC, e vai aplicar em cima dele a velocidade desse operador. No caso, 95%. Então, colocando isso na fórmula, a gente lá tem TN igual 3,4, que é o nosso tempo de cronômetro, tempo de relógio ou tempo real ainda, tá? Tanto faz a nomenclatura que usar para ele, vezes o nosso ritmo do operador, tá? Como é que a gente chega nesse valor, né? Bom, eu posso pegar o 100 e dividir por 95, ou posso usar já 0,95, que é o nosso valor do percentual já transformado e chegar ao resultado. Então, o nosso tempo normal agora seria de 3,23, ou seja, nós ajustamos um tempo padrão com um operador que tinha uma velocidade um pouco menor do que o normal para uma outra pessoa que for um operador normal treinado consiga fazer adequadamente 3,23 de minutos. Bem simples, né, gente? A questão do tempo normal aí. Concordam? Sim. Tranquilo. Olha, é só identificar a velocidade a mais ou a menos do 100 e multiplicar ela pelo nosso tempo médio, aí, nosso tempo de cronômetro. Aqui, na verdade, ele só está especificando um pouquinho mais, né? Explicando detalhadamente como funciona a questão do 95% lá. Ó. Você vai chegar a ele dividindo 100 por 95 para chegar a 0,95 para usar na multiplicação. O restante são as mesmas informações anteriores. Um outro item nosso, determinação das tolerâncias. Né? Aqui a gente vai assim, ó, o que tem que ser considerado e desconsiderado para a gente chegar a um tempo padrão efetivo aí. Então, o que acontece? Nós temos algumas paradas durante o nosso expediente de trabalho. Se a gente considerar que durante um período de 8 horas trabalhadas, nós temos 60 minutos por hora, 480 minutos, a gente não vai ter todo esse tempo do operador à disposição para o trabalho, para a produção. Em alguns momentos ele precisa parar pela questão almoçar, fazer um lanche, as necessidades pessoais. Tudo isso aí são tempos que a gente tem que observar. Se não, no momento que a gente for fazer o cálculo de custo ou o preço de venda, a gente está usando uma informação incorreta. E aí, como saída, a gente vai ter uma falha ali ou um valor que não corresponde à realidade. Então, esses tempos que são paradas, que a gente sabe que a empresa para, nós precisamos considerar isso na hora de fazer cálculos para determinar a capacidade produtiva.
questão da fadiga, né? Então ele trabalha, ele também vai se cansar durante o período de trabalho. Por mais que, digamos, que sejam 7 horas e meia, não sejam 8, porque ele parou meia hora para o almoço lá, ainda assim, 7 horas e meia é um tempo considerável para uma pessoa continuar executando uma mesma atividade de forma sequencial. Então nós temos que levar em consideração também isso. E aí existe uma tabela internacional que determina quais são as tolerâncias que podem ser aplicadas de acordo com as condições do ambiente. Se o cara trabalha num local onde tem muito ruído, iluminação fraca, né, ou não adequada, aí, a questão da postura como ele trabalha, se é um trabalho extremamente repetitivo ou se é estressante, para todos esses fatores ambientais dentro do trabalho existe uma tabela. E essa tabela é onde a gente vai se basear para estar aplicando esses percentuais relacionados ao nosso tempo padrão. Tá? Então, sempre que a gente precisar recorrer a um percentual aí, a gente vai vir nessa tabela e em cima dela a gente vai tirar esses percentuais. Então, tem a descrição dela, né? Iluminação deficiente. O que acontece? Se ela estiver pouco abaixo do recomendado, eu nem vou considerar nada, 0%. Né? Pouquinha coisa abaixo aí. Agora, se ela estiver bem abaixo do recomendado, estiver meio escuro, não estiver muito bom lá para o cara trabalhar, o que acontece? Eu vou considerar 2%. Por quê? Porque essa questão de ele ter que ficar com a visão mais aguçada e mais preocupado com isso, vai consumir alguns segundos da atividade dele. E aí, assim, a gente tem várias outras condições e percentuais relativos. Tá? Desde o nível de ruído, a questão de, como eu falei aí, de a monotonia, ainda o tédio, o estresse mental. Nos de trás tem aqui, ó, a força exigida, a questão da postura. Então, todos esses itens estão descritos nas tabelas com os referidos percentuais. Basta a gente vir aqui, identificá-los e aplicá-los. Então, assim, para determinar essas tolerâncias, existe uma fórmula, que é o nosso fator de tolerância, o FT. Ele pode ser entendido da seguinte forma, né? É todas as paradas, todas as pausas e interrupções programadas que a empresa consegue nos repassar isso, a informação necessária, para que a gente possa calcular isso. E aí existe uma fórmula, onde o nosso FT, que é o fator de tolerância, ele corresponde a 1 sobre 1 menos P, né? Onde o nosso P aí é o percentual de tempo ocioso. Ou seja, nós vamos ter que descobrir de uma jornada de trabalho que a empresa faz, quanto tempo o nosso operador não produz, ou seja, são tempos aí que ele usa para descanso, para uma pausa, para necessidades pessoais, para um setup de máquina. Todas as paradas que são programadas, que a empresa tem conhecimento, tem que ser levado em consideração. Então, esse fator de tolerância justamente busca colocar na fórmula o tempo que eu vou precisar desconsiderar do nosso processo produtivo. Então, dos 480 minutos que a gente considerou lá de atividade, talvez a gente consiga menos de 400, talvez 350. Isso vai depender de alguns fatores. A jornada de trabalho, as pausas e as paradas que estão previstas para acontecer nesse período. Então, se a gente desconsiderar tudo isso aí, a gente vai ter exatamente o tempo que nos sobra ou que é destinado à produção em si, ao processo de manufatura. Então, através dessa forma, a gente consegue ter esse resultado. E aí sim, né, diante desse número, desse resultado, basta a gente aplicar ele, porque assim, a gente já fez do tempo cronometrado para o tempo normal, que foi o ajuste de velocidade. Era o primeiro passo. O segundo, agora, pegar o tempo normal e aplicar em cima dele esse FT, né, multiplicar o FT. E aí a gente chega ao nosso dito tempo padrão, que é o que a gente vem buscando saber qual o tempo que uma atividade vai precisar para ser executada por qualquer colaborador da organização, qualquer colaborador do departamento de produção e que tenha sido devidamente treinado e preparado para realizar